O IPEM São Paulo, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, autarquia do Governo do Estado vinculada à Secretaria da Justiça e Cidadania, que tem como objetivo promover a confiança nas relações de consumo, realizou verificação metrológica em 22 de agosto nos radares instalados na Avenida Coronel José Soares Marcondes, próximo à Avenida Washington Luiz, em Presidente Prudente. O instrumento foi aprovado. Diariamente, o IPEM SP realiza a verificação metrológica dos radares, instrumentos utilizados para medir e registrar velocidades destinados ao monitoramento do trânsito em todo o estado de São Paulo. Conforme a portaria do próprio Metro, é obrigatória a verificação metrológica uma vez por ano ou toda vez que o equipamento passar por reparo. A obrigatoriedade da fiscalização do IPEM São Paulo também é feita para manter a relação de confiança entre o cidadão e o próprio governo. A verificação metrológica no radar leva de 20 minutos até 1 hora. A ação envolve os fiscais do IPEM São Paulo e a equipe da empresa responsável pelo instrumento. Em caso de chuva, a verificação é cancelada. O cancelamento também pode ocorrer poucas horas antes do agendado, conforme solicitação dos agentes de trânsito ou empresa responsável pelo equipamento. Caso o equipamento seja aprovado, recebe um certificado válido por 1 ano. Quando há reprovação, a empresa fabricante é notificada a corrigir o erro. E em caso de excesso de velocidade para a aplicação de multas, o equipamento precisa estar verificado pelo IPEM-SP e a ação foi realizada pela equipe de fiscalização da Regional do IPEM São Paulo, aqui em Presidente Prudente. De fato, se o radar, você recebeu uma multa com a foto do seu veículo ou em alta velocidade ou parando em cima da faixa de pedestre, se esse radar não estiver conforme a legislação exige, ou seja, verificado e em funcionamento e com o seu certificado de validade, a multa não é válida. Ela é cancelada imediatamente. Agora, essa questão aqui de falar que o radar ele tem que ser diariamente fiscalizado, a gente questiona que isso diariamente é uma coisa meio confusa, né? Porque nós temos ali um radar que está sendo uma rede de multas da Avenida Brasil com a Avenida Manuel Goulart, porque o que tem de pessoas que reclamam de ter levado multa por excesso de velocidade ou passar no sinal vermelho é uma coisa absurda. O radar... Bom, ninguém... Ponto negativo. Oi? Ponto negativo. Nesse caso, ponto negativo aí pro radar, se o radar estivesse excedendo. Primeiro, acho que nenhum motorista gosta de ser penalizado, né? E a gente sabe também que sempre existe aquela máxima aqui no Brasil que muitas vezes os inocentes pagam pelos culpados. Então, a ação educativa, primeiro, ela é sempre a melhor. Mas tem sempre algumas pessoas que excedem. Nesse caso, precisa dos radares. Os radares podem ser um controle importante. A regra do radar ela é muito simples. Você tem uma determinada velocidade, acima disso, com uma determinada margem de erro, realmente é considerado uma penalidade. Agora, essa ação do IPEM, aí a gente tem que destacar se realmente o radar é uma coisa que ele vai contribuir para a segurança, mas eu reitero que isso precisa ser algo que precisa ser muito bem analisado para não se transformar numa indústria de arrecadação, como o próprio Adilson aqui falou. Então, assim, precisa ter muita análise e precisa ter uma condição muito certa para que aquele radar realmente seja algo importante aonde ele está localizado. Mas só para que não haja dúvida aqui para o nosso ouvinte, diariamente o IPEM realiza a verificação, né, mas em todo o estado de São Paulo. E depois que verifica essa inspeção, ele é válido por 1 ano essa inspeção. Então, o IPEM retorna à cidade aí dentro desse prazo de 1 ano para realizar a inspeção novamente. Ou antes, no caso de alguma abordagem que verifique ou constate que não está aí dentro da legislação, né? Eu acho que assim, a questão da fiscalização do IPEM tem que ser periódica. Eu acho que isso precisa ser necessário nesses casos. Tá? Essa fiscalização, ela vai ajudar no quê? Na precisão, principalmente para aquele que cometeu penalidade, e aí realmente penalizar, fazer construir uma penalidade que é justa, ou seja, aquele que realmente excedeu, aí que ele seja, que ele então pague pelo ilícito aí que ele cometeu. E ajudar também, acho que em todo lugar que tem a prefeitura, que tem os radares, precisa ter uma comissão que analisa aquelas situações onde você recorre a respeito de uma determinada penalidade. E essa
situação ela precisa ser analisada também de forma justa. Tá? Agora, coisa importante, o IPEM, ele precisa, nós sabemos aí que ele tem um método de poder agendar, ele tem um método de poder cancelar, mas precisaria ser feita também uma auditoria, isso é uma espécie de fiscalização e auditoria. Uma auditoria que ele pudesse chegar de imediato e constatar que o radar está realmente irregular, para evitar com que a empresa antes configure de uma forma injusta e depois continue operando. Inclusive, existe até um site que você pode acessar e verificar se aquele radar que chegou na sua multa está em vigor, se ele está certificado para estar funcionando. Quando você entra nesse site, você verifica lá pelo número do radar que está descrito na sua multa, ele não estiver em conformidade com o certificado valendo, você já cancela a multa imediatamente com uma solicitação junto ao Detran. Esses mecanismos para evitar a punição de inocentes, eu acho que eles são também importantes. Ponto positivo. Mas, Adilson, quero reiterar aqui também eu também não gosto de radar, eu prefiro também a educação, mas se há algum excesso nos radares, ponto negativo. Isso não tem jeito. Agora, os radares também precisam estar bem avisados, localizados, com sinalização clara. Eu acho que isso a prefeitura ou os órgãos de trânsito precisam assegurar isso para que o motorista tenha condições de trafegar bem.